Olá! Vamos falar de uma deusa indígena norte-americana hoje, a Mulher-Aranha? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Esper e esse vídeo faz parte do nosso projeto do Oráculo da Semana. O Oráculo da Semana tá aqui embaixo o link do WhatsApp. Eu, nos domingos, posto a foto das cartinhas para vocês escolherem. Na segunda-feira, posto a foto das deusas de cada carta e o link para o vídeo com a explicação e a mensagem de cada uma delas. Bom, hoje a gente vai falar então da Mulher-Aranha, que é uma deusa cultuada por algumas tribos norte-americanas, como os Hopi, os Diné, que também são conhecidos como Navarro, os Pueblo, enfim, e é uma deusa muito antiga na mitologia. É uma deusa que tem algumas conotações um pouco diferentes em cada uma das tribos. Eu vou contar algumas histórias dela, mas em todas elas ela aparece como uma grande criadora, uma grande mãe, alguém que ajudou a criar os seres humanos e o universo, que ajudou a ensinar os seres humanos como viver. E também em algumas histórias, para algumas tribos, tem uma ajuda, né? Ela ajuda as pessoas a se conectarem ao divino, a passarem por situações de crise. Ela é uma deusa protetora que teria ajudado alguns povos em situações muito difíceis. Então vamos falar um pouquinho dela? Bom, numa das histórias, que é a história da criação do mundo, existia Taua, que é o deus Sol, e a Mulher-Aranha, que tem um nome que eu não consigo pronunciar na língua original, mas enfim. A Mulher-Aranha, junto com o Sol, é que vão dar origem aos seres todos do mundo. Numa das histórias, conta que ela teceu uma teia com as estrelas e com o universo, criando, né, tudo aquilo, todo aquele cenário, aquele espaço para que os humanos pudessem surgir. Taua, ele começou a pensar sobre as formas que ele queria, os seres que ele queria colocar. Enquanto ele pensava e dizia, ela, Mulher-Aranha, com o barro, ia formando aqueles seres. Formou os homens, formou as mulheres, só que os seres não ganhavam vida, eles estavam ali inanimados. E aí, o que eles fizeram? Ela colocou como se fosse uma nuvem, uma manta sobre eles e começou a embalá-los no colo, a ninar mesmo aqueles bonecos de barro. E ele, junto com seu olhar de fogo e ela os embalando, começaram a cantar juntos uma música que deu vida àqueles seres. Essa questão da música como algo que anima os seres, a gente já viu em alguns outros vídeos aqui, né? Então, é através desse encontro da Mulher-Aranha que tece as teias da vida e do Sol, dessa união ali conjunta, desse ninar, desse cantar para os seres, que surgiria a humanidade. E ela teria sido a responsável por criar os diferentes clãs, né, das tribos, e por dar a cada clã o seu animal totem, né, o seu animal ali de poder. Além disso, ela foi responsável por ensinar a construir as casas com a terra, a cuidar, né, a caçar, a plantar, a cuidar da alimentação, da vida de todos os povos. Quando a gente pensa na simbologia da aranha, né, da teia, que inclusive saiu de alguma forma também em outra deusa de hoje, né, na deusa Atena, a gente fala em uma mitologia que é comum a várias culturas, né? Muitas culturas, muitas se não todas, tem ali uma imagem de uma deusa ou de um deus ou de deuses que tecem ou que fiam ou que cortam o fio da vida, né? Essa ideia do tecer como criar a vida, do cortar a linha como encerrar a vida, né? Trazer a morte, e do tecer como criar, construir uma história, está presente em muitas e muitas culturas, né? E tem um simbolismo riquíssimo, que me lembra inclusive um texto da Marina Colaçante, muito bonito, que eu vou ver se eu tenho tempo essa semana de botar aqui num outro vídeo para vocês. Mas enfim,
do que fala esse tear, né? Esse tecer da vida e da criação? Quando a gente fala em deusas que tecem, né, e a mulher-aranha, a aranha é um animal que tece as suas teias, a gente fala basicamente em duas coisas principais. Uma, desse tecer como um construir a vida, criar a própria história, né? Numa das histórias diz que ela teceu essa teia e depois ensinou os humanos para que eles pudessem tecer suas próprias histórias e prender nessa grande teia do universo que ela tinha criado. Então tem muito essa questão do criar. Se a gente parar para pensar na palavra ali tecido, se a gente pensar em indústria que produz tecido, é a indústria têxtil, que não por acaso é uma palavra muito parecida com a palavra texto, né? A palavra texto tem a mesma origem de têxtil, porque um texto é um tecido, são várias linhas, são várias frases, são várias linhas que se entrelaçam formando um todo, né? Então, quando a gente fala em escrever a própria história, contar e recontar a própria história, é uma outra forma de tecer, não com fios, mas com linhas escritas, né? Então, toda essa visão de escrever a própria história, tecer a própria história, está muito presente como símbolo em várias mitologias. E de um outro lado, além dessa coisa de criar a própria vida, tá a ideia da teia, né? A ideia de que tudo está interligado, né? De que se eu mexo num ponto aqui, eu posso afetar um ponto lá que eu nem sei que existe. Tá ligada à própria ideia desse inconsciente coletivo, né? De que Jung falava, que é o que possibilita esse trabalho aqui, que é o quê? Um espaço a que toda a humanidade inconscientemente tem acesso, onde estão símbolos que estão presentes em qualquer cultura, com diferentes roupas, como a grande mãe, o guerreiro, o mago, né? São símbolos que em todas as culturas, se a gente for olhar, tem uma representação, seja uma deusa, seja um outro ser, né? Então é como se tudo tivesse interligado, a gente bebesse da mesma fonte, né? Ou fosse originário ali do mesmo manancial. E também essa ideia da teia não está só falando de nós aqui estarmos todos interligados, mas também de uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo humano. Então, numa das outras histórias sobre a Mulher-Aranha, numa das histórias do Povo das Estrelas, né, o Povo Pueblo, dizia que eles tinham passado por um período de muita seca, muita seca, já não sabiam mais o que fazer. Até que uma anciã teve uma visão, um sonho, em que ela viu uma Mulher-Aranha, né, falando sobre tecer uma rede, falando sobre tecer. E ela trouxe isso para a tribo, essa anciã, e eles começaram a tecer essa teia com fibras naturais, que a anciã, interpretando o próprio sonho, tinha entendido como uma ponte entre o mundo da gente, aqui da Terra, e o mundo divino. E eles começaram a tecer, a tribo toda participou, levaram essa teia, essa rede que eles teceram, né, para um lugar sagrado, com todas as orações que eles foram fazendo enquanto teciam, enquanto construíam aquela teia, e foram dormir. E contam que nessa noite as estrelas brilharam mais forte. Os deuses escutaram aquelas preces tecidas ali na teia, e a chuva veio e molhou tudo que precisava ser molhado ali da terra, das plantações, encheu os rios, e eles desde então reverenciavam sempre essa deusa como alguém que ajuda a criar, a lembrar a gente de fazer a ponte com o mundo espiritual em momentos de dificuldade, né? Então tem muitos momentos em que a gente perde a fé, né? Perde a fé, e não precisa falar aqui em religião, pode ser a fé na vida, a fé na gente mesma, a fé em que as coisas vão dar certo, né? Não precisa ser uma fé religiosa. E a Mulher-Aranha, ela vem nos lembrar de que a gente deve tecer, a gente deve continuar a fazer a nossa parte, fazer o que a gente pode,
com a nossa intenção ali, da mesma forma como eles foram tecendo a teia, orando e colocando ali a intenção deles, né? E fazer a nossa parte em entregar, porque nem tudo está nas nossas mãos, né? E ela nos lembra que se a gente fizer a nossa parte em entregar, pedir ajuda, algo vai acontecer para completar esse processo, né? Então ela traz muito essa ideia também da teia como algo que a gente tece intencionalmente, um trabalho que a gente vai fazendo intencionalmente a nossa parte e depois entrega, como que pedindo ali ajuda aos céus, né? Reconectando com essa questão da oração, da intenção, da fé em algo além. Numa outra história de uma outra tribo, tem um evento oposto, mas parecido. Em vez de uma grande seca, chegou um tempo de uma grande inundação e as pessoas perigavam morrer, né? As coisas estavam se perdendo ali. E começaram a rezar, né, para a Mulher-Aranha, pedindo ajuda, pedindo uma solução. E ela disse à tribo que começasse a tecer de uma determinada fibra uma corda muito resistente, com fios dourados. E começaram a tecer e a tecer e a tecer, até que ela levou essa corda muito firme que eles foram tecendo para o alto de uma montanha sagrada e disse que eles fossem ali subir por aquela corda. E veio a grande inundação e inundou todo aquele território, menos aquela montanha sagrada, onde eles ficaram seguros, né? E puderam depois voltar para a sua terra. Então, de uma outra forma, não pela seca, mas pela inundação, de novo fala de um tema muito parecido com a história anterior, né? Primeiro da questão de pedir ajuda, né? Pedir ajuda aos céus, a alguém, ao universo, enfim. Segundo, de fazer a sua parte. Então não é só fazer a nossa parte, né? Porque vivemos em teia, não somos sozinhos, não dá pra gente fazer tudo. Mas ao mesmo tempo, também não é só ficar ali na fé. Tem que tecer, né? Tem que tecer, tem que fazer a corda, tem que se unir, tem que ter intenção, né? Então Mulher-Aranha fala muito dessa tessitura da vida como um espaço de cocriação, de quem cria junto com os deuses ou com o universo ou com a vida, né? A gente não cria sozinho e a gente não é um ser passivo que não cria nada. Se a gente acha que não cria nada, a gente está criando coisas inconscientemente. Então é melhor a gente saber o que quer criar e focar nisso. Porque criar a gente está o tempo inteiro. Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas ações, né? Então, quem escolheu essa carta hoje, a Mulher-Aranha, ela traz muito essa visão da gente criar a nossa própria vida, a nossa própria realidade. E ela fala, o tecer, ele não é uma coisa instantânea, né? O tecer, ele vai passo a passo. Fazer uma teia, fazer uma rede. Outro dia eu vi um pescador ensinando na rua a fazer rede. E é um processo de paciência, é um processo de tempo, de continuidade, de às vezes fazer a mesma coisa, né? Às vezes a gente acha que não está andando para frente porque a gente está repetindo a mesma coisa, parece que voltou para trás, né? Mas como num tricô, num tecer, sempre tem um movimento de para trás para ir para frente. Não sei se vocês já perceberam isso, né? De entrelaçar, nunca é algo reto, né? E isso fala muito da vida também e da nossa atitude diante da vida. Então existem momentos em que a gente perde a fé. E a fé, ela é importante porque ela nos conecta com esse algo maior e ela nos move. Novamente, eu não estou falando em fé no sentido religioso. Pode ser religioso, mas pode não ser. Se eu tenho fé que alguma coisa vai dar certo, isso é fé, né? Se eu tenho fé em mim, na vida, em que as coisas vão acontecer, isso é fé também. Então ela fala dessa fé, desse lado da fé, mas também do lado da gente ir tecendo, tempo a tempo. Teve vídeo na semana passada falando sobre a questão do comprometimento, de eu fazer todo dia um pouquinho do que eu quero, né? Esse tecer, ele leva tempo. Esse tecer de fios muito fininhos, a gente forma uma corda muito grossa, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente não está chegando a lugar nenhum, que a gente não fez nada,
mas cada fiozinho daquele que é entrelaçado é que vai formar uma trama cada vez mais resistente, bonita e útil, né? Então, o tecer também fala disso. O tecer também fala da gente valorizar cada fio, cada mínimo movimento que a gente faz na direção do que a gente quer, né? Se a gente pensar às vezes em pessoas que estão muito limitadas por alguma questão física, ou por uma depressão, ou por uma ansiedade, uma síndrome do pânico, e não conseguem fazer o que gostariam, é importante comemorar cada mínimo fiozinho que consiga colocar nessa trama. Às vezes é tomar um banho naquele dia, às vezes é dar uma volta no quarteirão, né? São coisas pequenas, mas cada fiozinho é o que vai fazer essa trama depois. E cada um é necessário, né? E se a gente puxa um, às vezes vários se desfazem. Então, essa visão da Mulher-Aranha também fala disso. Também fala da gente valorizar cada movimento. O pequeno é importante. Um fio sozinho não faz um tapete, mas o tapete sem aquele fio não seria o mesmo, né? Então fala muito disso. Para quem como eu não tem muita habilidade com fiar, com costurar, etc., mesmo sendo neto e bisneta de costureiros e alfaiates, para quem não tem essa habilidade, a escrita também é uma forma de tecer, né? Já é mais a minha praia. Então, um exercício que a gente pode fazer para quem tem essa facilidade de bordar, de tecer, é um exercício interessante ir fazendo alguma coisa com uma intenção, né? E colocando todo dia, faz um pouquinho. Para quem não tem essa habilidade, o escrever, agora está na moda de novo, né? A questão dos diários, etc. O escrever todo dia um pouquinho ajuda também a ir tecendo, a ir criando. Vou contar para vocês uma história que eu não devia contar não, mas eu vou contar. Não devia contar porque é meio maluca. Mas eu tenho uma relação muito forte com a escrita, né? Algumas pessoas aí já devem saber disso. E uma vez, isso há mais de 20 anos, eu decidi que eu ia escrever uma situação lá que eu queria, que eu ia escrever o que eu queria, assim, nos mínimos detalhes, né? E fazer toda uma intenção ali para que aquilo acontecesse. Só que eu gosto de escrever, mas eu também sou preguiçosa. Eu tinha escrito muito. E aí, de repente, eu dobrei a folha. Parece mentira, mas não é não. Eu dobrei a folha e guardei. Só que no que eu fui guardar, molhou. Algumas partes molharam. Eu deixei do jeito que estava, guardei e não olhei, não quis passar limpo porque eu tinha preguiça. E logo depois apareceu exatamente o que eu estava procurando, com todas as características, menos 3, que para mim eram essenciais. E muito tempo depois eu achei esse papel, porque eu também sou uma pessoa que perde os papéis. Então eu só achei muito tempo depois. E quando eu achei, estava ali. O que tinha molhado eram exatamente as 3 coisas que não apareceram. E aí aquela pergunta, né? Eu devia ter sido menos preguiçosa? Funcionou aquilo como uma magia? Ou molhou porque aquilo eu realmente não ia ser possível? Vai saber. Mas enfim, a escrita ela pode ser usada como um exercício para a gente criar o que a gente quer. E aí nesse caso na época eu queria criar uma coisa mágica, né? Enfim, mas não necessariamente precisa ser para uma coisa mágica, né? Pode ser para quem está ali fazendo, sei lá, sua dissertação de mestrado, né? Ou um projeto, alguma coisa. Fazer um pouquinho por dia, em vez de deixar para fazer um montão no fim de semana, né? Se dedicar um pouquinho, escrever um pouquinho o seu sonho, o que você quer concretizar, né? Isso já é uma forma de ajudar. Então, a escrita, o tecer, o criar alguma coisa que vai entrelaçando pedacinhos, é um exercício muito bom para a gente focar a nossa intenção, né? E aí eu não estou nem falando de uma forma mágica, eu estou falando de uma forma meditativa mesmo, de uma forma para reforçar o nosso comprometimento, para lembrar a gente do que a gente quer. Senão a gente esquece, no meio do tapete a gente já está fazendo outra coisa que não era mais o tapete, né? Então, para algumas pessoas funciona muito a coisa do diário, de escrever todo dia. Para outras funcionam os caderninhos da gratidão. Para outras funcionam os quadros com imagens, colagens e palavras. E todo dia se conectar um pouco com aquilo, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma forma passiva.
eles fiaram, eles fizeram a teia, a rede, eles fizeram a corda. Então tem um trabalho ativo também. A fé é importante, mas tem que ter um trabalho cotidiano e ativo ali. Né? Então, de novo, como na semana passada, o que é que você pode fazer pelo seu sonho hoje, nos próximos 5 minutinhos? Não precisa ser 1 hora, 3 horas. Se puder ser, é ótimo, se isso for sustentável para você. Mas se não for, todo dia um pouquinho. O que você pode fazer para o seu bem-estar? Para criar a vida que você quer? Né? Como é que você pode se aproximar mais do que você quer viver? Cada dia um passinho bem pequenininho. Como? Qual é o fio que você vai colocar hoje nessa trama? Qual é a partezinha que você vai tecer? Seja escrevendo, seja fazendo uma colagem, seja criando, seja simplesmente organizando as ideias, seja fazendo realmente uma tecelagem. Né? Então, para quem escolheu essa deusa hoje, para quem escolheu essa carta do oráculo essa semana, primeiro, como é que vai a sua fé na vida? Segundo, como é que vai a sua capacidade de criar com a vida e não sozinha? E não sozinha, porque a gente não vive sozinho, tá? Então, assim, criar com a vida, dentro do que existe, como é que eu posso chegar mais perto de onde eu quero, né? E criar a sua parte, confiando que existe uma parte que não é sua, que também vai ser recíproca, né? Vai acontecer junto, se você colocar ali seu esforço, sua intenção. E terceiro, o que é que você está fazendo na prática para tecer a teia que você quer? E quando eu falo de teia, podem ser projetos, podem ser questões de saúde, de trabalho, de relacionamento, pode ser também uma teia mesmo, uma rede de pessoas para quem está precisando de apoio, de suporte, né? Ou aumentar a sua rede social, né? Seu círculo de amigos. Pode ser qualquer coisa que você queira criar, que você queira tecer. Como você faz para colocar mais um fio, mais outro pedaço? Não é uma coisa rápida, né? A sua fé esmorece? Imagina se o povo estivesse no meio da corda. Ah, gente, isso não vai dar certo. E a gente faz isso, né? Eu, pelo menos, faço. Tá no meio da corda, não vai dar certo. Não vai dar certo. A corda não ia chegar até o alto da montanha, vinha a inundação, eles não iam ser salvos. Então, como é que tá também a sua fé? Ela dura a jornada inteira? Ou tem hora que você perde a fé e joga tudo pro alto? Né? E depois, o que você faz? Você retoma o projeto ou você realmente abandona? Né? Então, essa deusa, ela traz muito essas questões todas da criação, da nossa parte, da nossa fé, e não achar que tudo a gente vai fazer sozinho, porque não é, precisa de ajuda. Vocês veem ali nas duas histórias, os povos inteiros colaboraram. Né? Então, a importância dos grupos, das parcerias, das redes de apoio, né? Das nossas teias. A importância também de ver que estamos interconectados, não só para pedir ajuda e delegar, mas também para pensar que o que você cria, o que você faz, afeta outra pessoa. Né? Então, às vezes, as pessoas querem criar uma coisa, né? Ou rezam muito por uma coisa específica que elas acham que é muito boa para elas. Mas talvez, se elas conseguirem aquela coisa específica, outra pessoa que precisava daquilo não vai conseguir. E aí? Será que é bom para todo mundo? Ah, então o que eu faço nesse caso? Peça o que você quer, mas não precisa ser específico, até porque a vida sabe mais do que a gente. Né? Então, se eu quero aquele carro, aquela pessoa, aquele emprego, aquela casa específica, por que você quer aquilo? Né? O que aquilo te traz? Ah, eu quero aquilo porque é alguém que me traz paz, que é parceiro, que eu posso confiar. Então, peça isso. E deixa que o universo escolhe quem é que preenche melhor esses requisitos. Né? Ou se é uma casa, como é que é essa casa? Onde ela fica? O que ela precisa ter? Né? Ou se é um trabalho, como é esse trabalho? Ou se são amigos, como são esses amigos? Porque às vezes a gente escolhe pessoas ou coisas erradas, achando que são o que a gente precisa e na verdade não são, às vezes são grandes furadas, né? Então isso também é uma forma de pensar na teia, porque se eu escolher algo específico eu posso estar interferindo numa outra questão de outra pessoa. Tá bem maluco esse papo hoje, né? Enfim,
Mas é isso. Quem escolheu essa carta pode pensar muito nessas questões de criação, pode fazer alguns exercícios desses para focar no que vocês realmente querem, em como anda o nível de fé, como anda a sua valorização dos pequenos passinhos, de cada fio que você coloca ali, né? Se você desiste fácil ou não, se você só valoriza quando aparece uma imagem, mas não valoriza cada fio que precisa acontecer para que aquela imagem surja. Como na nossa vida, né? Como na nossa vida. Às vezes a gente não valoriza várias partes da nossa história, só que essas partes é que fazem o desenho inteiro da trama. E por um outro lado, a deusa, a Mulher-Aranha e todas as outras deusas que falam em tecelagem que eu já vi, elas não são responsáveis só pela criação, elas também são responsáveis por descriar, né? Por morrer, por matar, por desfazer. Quem faz crochê ou tricô sabe que se eu puxar eu posso desfazer a trama, né? Então, de um outro lado, se a sua vida está com coisas que você não quer, é sempre tempo de destecer e usar as linhas que você tem para construir outra coisa. E isso é algo que está presente no conto, que eu quero ver se eu coloco em vídeo para vocês. Quem ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu devo colocar o vídeo essa semana e vai ser interessante para quem tirou essa carta também. Bom, falei muito dessa deusa porque eu gosto muito dela. Mas é isso, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, põe aqui nos comentários. Se tiver feito sentido para você, põe nos comentários. E se inscreve aqui no canal para ficar atento, ativa aquele sininho para receber notificação que eu vou tentar fazer o vídeo amanhã ou quarta-feira, tá bom? Do conto que fala sobre tecer e destecer aquilo que a gente quer. Um beijo e até semana que vem.